No momento em que os hebreus estão sendo mais oprimidos pelos egípcios, Moisés tem um encontro decisivo. É a partir daí que ele começa a liderar o povo diante de tamanha crueldade. A vida de Moisés muda quando ele vê Deus pela primeira vez. Moisés teve muitos pontos que mudaram a vida dele, mas sem dúvida nenhuma o maior foi quando ele se encontra com Deus no deserto. Ele estava no deserto e aparece ele uma sarça ardente, uma planta que não parava de queimar. E disse: não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E Deus conta quem ele era, quais eram as suas origens e também qual missão que deveria cumprir. O que marca a diferença entre Moisés e outros personagens é que Moisés recebe o chamado e logo obedece. Primeiro ele obedece. Moisés recebe a missão de libertar o povo de Israel, mas não esconde o medo. Não acredita ser capaz de cumprir a missão apresentada por Deus. Ele fala, eu sou pesado de boca. Quer dizer, ele diz, eu não vou ser capaz de falar a todo o povo não vai me levar a sério por causa da maneira com que eu me expresso, com que eu falo. Há duas possibilidades para entender essa frase de que ele era pesado de língua. Uma possibilidade que muitos consideram é que ele era gago, mas há também uma outra possibilidade, o que na minha perspectiva eu considero que até é mais propícia, é que Moisés, de acordo com a cronologia da história da vida dele, ele passa 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e 40 anos com o povo de Israel. Ele era bilíngue. Mas porque ele não tinha mais contato com a língua egípcia, e agora vivendo em Midian, que era uma região que tinha algum tipo de língua relacionada ao hebraico, se não era o hebraico, era alguma língua da mesma família linguística, né? Então, ele possivelmente perdeu o jeito de falar o egípcio. Então, quando ele fosse falar com o faraó, ele já não sabia mais como falar. Deus decide assim escolher o irmão de Moisés, chamado Arão, para ser seu porta-voz. Nunca vemos Moisés dizer que ele é a pessoa indicada para salvar a nação. Ele não é um homem soberbo. Isso nos mostra primeiro a humildade de Moisés. Ele não achava que ele era uma pessoa capaz de tudo. Ele tem que admitir para Deus que ele precisava de ajuda e por isso Arão é colocado junto com ele e os dois vão ter essa missão juntos. A gente percebe que esse é um tipo de característica dos personagens escolhidos por Deus para executar alguma missão dada por Deus. Deus não escolhe aqueles que são preparados, Deus escolhe aqueles que se consideram despreparados, porque Deus é quem prepara, não é nós que nos preparamos. Moisés conhecia as suas limitações, mas confia em Deus para cumprir a missão que lhe foi dada. Ele sai de um extremo para o outro. E ele passa 40 anos nessa condição humilde. E é muito interessante que quando ele já não se percebe capaz de mais nada, é quando Deus aparece para ele e o chama para libertar o povo do Egito. Por quê? Porque não é Moisés que vai libertar, é Deus quem vai libertar. Moisés e Arão se encontram com o faraó e pedem que o povo possa sair do Egito. O autor do livro de Hebreus, ao mencionar sobre Moisés, no capítulo 11, ele menciona que Moisés abdicou de tudo. Ele poderia ter sido um príncipe ou até mesmo um faraó do Egito. Ele vivia num ambiente rico, um ambiente luxuoso, mas ele abdicou de tudo isso por uma perspectiva muito maior, que é a promessa de Deus, de uma terra melhor, de um mundo eterno. E ele focou nisso e ele então seguiu por esse caminho. A figura de Moisés emerge como grande libertador, e um libertador que o texto vai deixar claro para a gente que é marcado por alguém que abriu mão do maior conforto, da maior riqueza, de tudo que alguém poderia imaginar. O Egito era o sonho dos sonhos daquele tempo.
E Moisés, em solidariedade ao povo, como libertador de Deus, ele vai entrar para marcar a história como ninguém no Antigo Testamento. Quando Moisés se encontra com Faraó e pede que ele deixe o seu povo ir, aparecem duas expressões na Bíblia. Uma, que o coração do Faraó ficou duro, e a outra, que o coração do Faraó ficou pesado. Nós sabemos o que significa um coração duro, mas o que significa um coração pesado? E aí a gente tem que entender a mitologia egípcia. Quando um faraó morria, o corpo dele era retirado os órgãos e colocados em vasos como esses e o corpo mumificado. E segundo a mitologia deles, era colocado numa balança, de um lado o coração do faraó e do outro lado uma pena da deusa chamada Maat. Se o coração do faraó fosse mais leve, isso significa que ele iria para o paraíso egípcio. Mas, se o coração fosse mais pesado, de acordo com a mitologia egípcia, o faraó seria condenado e a alma engolida por um monstro. Que os próprios egípcios poderiam entender que o faraó estava sendo condenado. E isso a gente entende porque Moisés cresceu numa casa egípcia e ele conhecia todas essas tradições. É assim que eu interpreto. Quando Deus endurece o coração de Faraó, por exemplo, não foi o órgão aqui que impulsiona o sangue que foi endurecido, mas foi a mente de Faraó e dos seus sábios, deixando-os incapacitados de tomarem as decisões corretas. Porque a partir da primeira praga lá do Egito, a decisão mais correta a ser tomada era o seguinte: deixa esse povo ir embora. Com esse Deus nós não podemos. Mas eles, de forma muito insensata, Deus os deixou de cabeça dura, vamos dizer assim, de forma muito insensata, eles bateram o pé, o faraó bateu o pé e segurou até a décima praga para que Deus fosse glorificado por meio de tudo isto. Sem a libertação dos israelitas, uma grande punição de Deus atinge o Egito. Deus envia as 10 pragas ao Egito e 10 pragas específicas que iam afetar o estilo de vida dos egípcios. Por exemplo, a que afetou o rio Nilo quando ele se transforma de água em sangue. A água que eles bebiam, as plantações que eles irrigavam, o comércio, toda a vida deles foi afetada. Os egípcios eram 100% dependentes do rio Nilo. Eles poderiam fazer negócios entre todo o Egito carregando as mercadorias em barcos no Nilo. Além das águas que se tornam sangue, rãs cobrem a terra, piolhos são enviados, moscas escurecem o ar e atacam, bichos morrem, feridas cobrem pessoas e animais, chove pedras, surge uma nuvem de gafanhotos, a escuridão encobre o sol por 3 dias, e a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos. As pragas, elas não são aleatórias, elas são feitas especificamente para mostrar que os deuses egípcios não tinham poder nenhum. O Deus de Israel mostra bem rapidamente que nada disso realmente existia e que Deus poderia apagar o sol, a luz, os animais e tudo que tinha no Egito. Então, há um ataque direto a todas essas noções de ordem e estabilidade, com Deus dizendo: não são estes deuses que mantêm a ordem, sou eu que decido o futuro e a vida de vocês. Aqui nós podemos ver claramente esses deuses aqui em formas, por exemplo, o Deus que está em forma de gato, a gente consegue ver também formas de animais, cobras, quer dizer, a gente vê aqui diferentes deuses. Isso nos ajuda a entender um pouco melhor o mundo que o povo de Israel estava imerso e a casa que Moisés cresceu. A praga das trevas, ela traz todo o Egito para a escuridão e isso afeta o principal deus egípcio, que era o deus do sol. A gente consegue ver também outros deuses com o sol representado sobre eles e também a lua. Quer dizer, eles vão estar na completa escuridão, sem a proteção que eles acreditavam que eles teriam do sol ou do deus lua. Antes de lançar a última praga, Deus fala com Moisés e Arão.
Ele ordena que todos os hebreus usem uma planta chamada hisopo para marcar as portas com sangue de animais. Assim, quando o anjo da morte passar por aquelas casas, não vai matar os primogênitos dos hebreus. O caos entra. Então, todos os derivados desse caos estão manifestos nas 10 pragas, inclusive a 10ª praga, que é um ataque direto à noção do próprio Egito, porque o primogênito representa o quê? A família inteira. O primogênito do faraó é o próximo faraó que representa o povo do Egito. Depois das 10 pragas, o faraó decide libertar o povo de Israel. No entanto, ele se arrepende e dá início a mais uma perseguição que acontece aqui nas margens do Mar Vermelho. Sem ter para onde fugir, Moisés, com a ajuda de Deus, ergueu as mãos e separou as águas, abrindo caminho para que o povo pudesse escapar do exército egípcio. Um fenômeno inexplicável que se transformou em uma das histórias mais importantes da Bíblia. Uma história que o tempo nunca vai apagar. Um evento impressionante que fortalece ainda mais a fé do povo escolhido. Moisés é um herói da fé porque ele acreditou em Deus. Ele acreditou que sem um exército, sem sequer uma rebelião entre o povo, que apenas com os atos de Deus, confiando totalmente que de algum jeito, a natureza vai fazer isso, confiou que Deus levaria esse povo para fora do Egito. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. No próximo episódio de Heróis Eternos, Moisés, parte 2. Além da abertura do Mar Vermelho, Moisés está diante de outro desafio. O povo está sem água e sem comida. Como eles irão sobreviver no deserto?